unção, da presença, da palavra de Deus, sermos ativados em fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Segura pra mim, Anthony. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Nós cremos nisso, Jesus, nós cremos que a palavra que o Senhor liberou sobre nós, ela não vai ser cumprida em partes, ela vai ser cumprida integralmente. Integralmente nós vamos viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor já liberou para nós, Pai. Fala conosco mais uma vez nessa noite, Jesus. Nós vamos ler a Tua palavra, que a Tua palavra ela seja avivada, vivificada em nós, Pai. Só a Tua palavra produz mudança, só a Tua palavra pode alterar o curso da nossa vida e nos transformar por completo. Basta um encontro com a revelação de quem Tu és, com a revelação da Tua palavra, para a nossa vida nunca mais ser a mesma. A Tua palavra, ela é força para nós, ela é vida, ela é saúde. A Tua palavra é como um martelo que despedaça a rocha. A Tua palavra, ela quebra fortalezas da mente. A Tua palavra traz cura, traz salvação. A Tua palavra traz direção. A Tua palavra é refúgio, é alívio, é alento, é esperança para nós. A Tua palavra produz no nosso coração fé e nos aumenta a medida da fé. Portanto, nessa noite vem trazer a revelação da Tua palavra ao nosso coração. Sabemos que uma vez que nos encontramos com a Tua palavra, nossa vida nunca mais é a mesma. Queremos te pedir espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Cristo Jesus, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos e para que nós possamos perceber qual a esperança do nosso chamamento em Ti. A Tua palavra diz que o Teu Espírito nos ensinaria a respeito de todas as coisas. Portanto, Espírito Santo, nessa noite nós estamos aqui e nos assentamos para Te ouvir, para aprender com o Senhor. Vem nos ensinar, vem produzir em nós aquilo que só o Senhor pode produzir. Senhor, faz algo inédito nessa noite. Nós temos tanta expectativa com aquilo que o Senhor tem para fazer. Nós temos fome e sede da Tua presença. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus.
Esse é o teu povo, essa é a tua igreja. Em nome de Jesus. Queria compartilhar um texto da palavra de Deus com vocês que está ali em Ezequiel, no capítulo 37, a partir do verso 1. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Eu sei que você não gosta, mas eu vou te pedir: vira para esse irmão que está do seu lado e fala com ele: continue profetizando. Continue profetizando. Eu quero compartilhar com vocês a respeito desse texto hoje. Deus começou a ministrar no meu coração a respeito de Ezequiel 37. Eu cheguei aqui na porta da igreja, o Fábio estava falando comigo, né? Ezequiel 37, falei: nossa, acho que é de Deus, né? Mas eu quero que você imagine a cena, porque a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, e a própria mão do Senhor, por seu Espírito, levou ele a um vale cheio de ossos. Quem aqui gosta de dar um passeio no cemitério? Ninguém gosta. Amém? Se você gosta, vamos orar. Ninguém gosta. Cemitério lembra morte, lembra fim. Cemitério lembra luto, lembra dor. Agora imagina você ser levado para um passeio pelo Senhor, que te coloca no meio de um vale de ossos secos. Deus não está levando o profeta para um cemitério do jeito que a gente conhece. Sabe por quê? Existem cemitérios que são até assim, glamurosos, né? Aquelas coisas bonitas, de mármore, esculturas. Deus não está levando Ezequiel para um lugar bonito. Ele está levando Ezequiel para um lugar onde corpos eram despejados. E depois de terem sido apodrecida a carne, o que sobrou? Osso. E quando o profeta chega ali, ele faz uma constatação: os ossos não estavam só secos, estavam sequíssimos. Deus está levando Ezequiel para um cenário onde ele se depara com a morte de uma forma horrorosa. Eu não gostaria de ter essa visão. Acho que ninguém aqui gostaria de ser levado para um lugar
Porque imagina o cheiro do lugar. Imagina o clima. Existem lugares no qual você chega e você sente o ambiente pesado. Imagina você no Vale de Ossos Secos, o ambiente, um monte de osso, e você sendo colocado ali. Era uma quantidade muito grande. Deixa eu te contar uma coisa. Nem todo passeio que Deus te chama para dar é para lugar bonito. Às vezes Deus vai te levar para um vale de ossos secos. Aquilo do qual você está cheio vai te conduzir. A Bíblia diz que Jesus, ele é batizado e é cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, é conduzido ao deserto. Jesus foi cheio do Espírito Santo, e qual foi o primeiro lugar que o Espírito Santo conduziu Jesus? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Nem todo lugar para o qual Deus te leva é para dar um passeio de contemplação de lugar bonito. Mas Deus é intencional em tudo que faz. Porque todas as vezes que Deus te transiciona e te move para certos lugares, existe um propósito pelo qual Ele está te colocando. Do lado de fora existia um vale. A morte rodeava Ezequiel. Mas o vale não entra no coração de Ezequiel. A Bíblia diz que o Espírito começa a levar Ezequiel de um lado para o outro. Meu irmão, eu teria a minha reação seria de paralisia. Eu ficaria meio chocado, né? Falando, poxa Deus, tanto lugar bonito, né? Você não me levou para os Alpes Suíços, me colocou lá no meio daquele vale. Tanto vale bonito por aí. Você me jogou aqui. Mas a Bíblia diz que no meio do vale, querido, enquanto tudo estava parado, enquanto a morte estava rodeando Ezequiel, a Bíblia diz que o Espírito movia Ezequiel de um lado para o outro. Porque independente do cenário em que você está, uma coisa que Deus quer que você saiba é que você não pode ser paralisado por aquilo que está ao seu redor. O que está ao seu redor não dita aquilo que está dentro de você, nem a motivação que você tem para continuar caminhando. Deus começa a levar Ezequiel de um lado para o outro. E a Bíblia diz que Ezequiel vê. E ele constata: nossa, a situação aqui está feia. A gente é bom de constatação, né? Quem aqui é bom de constatação? Eu sou. Eu olho para a coisa e falo, ih, vai dar ruim. Às vezes nós somos colocados em determinados lugares e a situação no nosso entorno parece estar no fim, parece não ter mais solução, parece não ter mais saída. Você precisa entender que todas as vezes que Deus te coloca nesses lugares, não é para que o lugar tome conta de você e você morra, mas é para que você despeje sobre o lugar aquilo que Deus colocou dentro de você. Ezequiel não está sendo levado para o vale, para o novo. Não é o novo, pelo contrário. O resultado da profecia é a restauração do velho. Nem sempre Deus vai te transicionar para um novo. Às vezes Ele vai te transicionar porque Ele quer restaurar algo que foi perdido, que aparentemente morreu. Não foi o acaso que levou Ezequiel. Não foi um erro de rota que levou Ezequiel. Não foi uma distração, foi o próprio Deus quem levou Ezequiel até o vale. Algumas versões dizem que Deus o levou e o deixou.
Existem situações no qual a gente até vê a mão de Deus levando, mas quando a gente chega parece que Ele não tá lá. Já passou por isso? Você chega lá e fala, ué, cadê a mão que me levou? Deus não abandona seus filhos. Você já viu um pai abandonar um filho? Existem casos, existem. Você teria coragem de abandonar o seu filho? Já abandonou seu filho alguma vez? Já deixou seu filho alguma vez? Não. Mas quando você leva para a escola, você deixa ele lá, né? Você não fica lá. Você deixa. Existem momentos em que Deus quer que a gente aprenda algumas coisas. E nesses momentos, Ele vai nos deixar. Ele não está nos abandonando, Ele está nos levando para aprender. Assim como um pai deixa na escola, e ainda bem que você não fica na escola, senão você ia atrapalhar seu filho. Não é não? Mas não, meu filho, não é assim. Aí alguém ia falar um pouquinho diferente que você fez, fala, não faz isso com ele. Deus não está abandonando Ezequiel, Deus está levando ele para que ele aprenda algo, para que ele caminhe para um propósito específico. O vale não é um lugar de paralisia, é um lugar de movimento. Os ossos estavam parados, mas Ezequiel não estava. Você pode ter chegado num lugar que Deus te levou e que aparentemente a morte está te cercando, querido. Deus não te chamou para esse lugar para você ficar parado. Deus te chamou para que você se movimente no meio desse vale, no meio dessa circunstância, no meio dessa situação. Deus continua dizendo, sou eu que te movo. Caminha. Deus não te leva para um lugar para te travar. Não, vou te travar. Vou te levar para um lugar para você ter medo. Não. Tem gente que entra no vale e para. Talvez seja você aqui nessa noite. Entrou no vale, a situação está difícil. Aí você fala, não, melhor eu ficar parado. Vai que eu piso em algum osso. Às vezes o que a gente quer diante de um cenário que nos amedronta, que nos assusta, é parar, se esconder. Não, vou ficar aqui quietinho. Vai que com o tempo eu não morro, né? Já estou aqui, cemitério a céu aberto. Deus não levou Ezequiel para ficar parado, existia um propósito. Deus não te trouxe para você ficar parado. Existe um propósito pelo qual você chegou até aqui. Deus quer que você continue caminhando. Ainda não é tempo de ficar parado. Mas Henrique, você não sabe. O lugar que eu estou é horrível. Tem cheiro de morte. Já foi em lugar que tem cheiro de morte? É horrível. Eu não consigo, porque isso vai me pressionando. Enquanto a morte não entra dentro de você, querido, você continua vivo e você pode caminhar. Você precisa se posicionar diante do vale. Deus faz uma pergunta para Ezequiel: podem esses ossos voltarem a viver? Será que tem solução para esses ossos? Quando você está no vale, você olha para o vale, qual a sua opinião do que Deus pode fazer nele? O que sua boca diz a respeito do que Deus pode fazer no meio da morte que te cerca? Porque às vezes a gente vai para um lugar e fala que nem Deus. A gente gosta de falar isso para as pessoas, né?
Ali nem Jesus. Ali tem jeito não. Acabou. Às vezes nós entramos em situações que a gente mesmo já está decretando o fim das coisas. Ezequiel até constata que o negócio estava feio. Mas Deus fala, o que pode acontecer aqui, Senhor? O Senhor sabe. Eu não vou nem falar o contrário para não falar besteira. O Senhor sabe. Então Deus diz para Ezequiel, então, profetiza. 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 Há quanto tempo você não tem aberto a sua boca para profetizar? Você acorda, você reclama. Passa o dia, você reclama. Você liga para alguém, você reclama. Você encontra com alguém, você reclama. Você nunca tem a profecia na sua boca para dizer, não está bom hoje, mas amanhã vai estar. Não, Deus é fiel, Deus continua fiel, Deus me deu uma palavra, eu vou conseguir, eu vou alcançar, não importa a situação, vai chegar, vai se cumprir, vai mudar a história, vai mudar o quadro. É mais fácil para a gente ficar constatando a realidade. Fala, agora não tem mais jeito não, acabou. Para mim acabou. Aí você ouve a história do outro, você fala, não, para você também. Se para mim acabou, para você tá pior ainda. Deus não está te chamando para constatar, Deus está te chamando para profetizar. E deixa eu te dizer uma coisa, profecia, vem para o carisma, vai ser maravilhoso. Profecia, o que é a profecia? A profecia é uma fala inspirada por Deus. A profecia é diferente da palavra de sabedoria. A profecia é diferente da palavra de conhecimento. Pode ser que você tenha e receba uma palavra de sabedoria através de uma profecia, mas não são a mesma coisa. A palavra de sabedoria, ela é uma instrução dada por Deus acerca de algo que ainda vai acontecer, de um futuro. A palavra de conhecimento é Deus falando a respeito do seu passado ou do seu presente, Deus dizendo para você, eu te conheço, eu sei da sua vida, eu sei da sua história. Mas a profecia é uma palavra inspirada por Deus. Logo, não existe a possibilidade de você profetizar se não houver inspiração divina. Você pode cantar e ser uma profecia porque Deus está te inspirando. Você pode pregar e ser uma profecia porque Deus está te inspirando. Você pode estar conversando com alguém e profetizando. Já teve uma conversa que você começa a conversar e aí a pessoa já começa a chorar. Fala, o que você está sabendo da minha vida? Eu não sei de nada. Naquele momento Deus está te inspirando, uma inspiração divina. Você nem sabe por que você está falando, mas você está falando porque Deus está te autorizando a falar. Quando Deus leva Ezequiel para o meio do vale de ossos secos, Deus não está querendo a opinião de Ezequiel a respeito do vale. Deus está querendo a obediência de Ezequiel ao receber a inspiração divina e declarar a palavra que Deus liberou sobre o vale. Então profetiza, Ezequiel. Profetiza. Deus dá um passo a passo daquilo que iria acontecer. Querido, deixa eu te dizer. Deus pode até ter te contado que o vale vai voltar a ter vida, mas existe um processo. Primeiro junta osso com osso. Depois vamos colocar tendão. Depois vai vir carne, músculo. Depois a pele. É maravilhoso você perceber o contexto pelo qual uma palavra escrita há tantos anos, que talvez não tivesse o embasamento científico profundo que nós temos hoje a respeito do funcionamento do corpo humano, você percebeu o que a Bíblia está trazendo. A Bíblia deixa claro que existe um processo: tendão, carne, pele e vou colocar o espírito. Se você tiver carne, tiver músculo, tiver pele, tiver osso, mas não tiver tendão, você não tem movimento.
cada coisa, a cada processo que Deus estabelece, para que um propósito seja cumprido, tem uma razão e um porquê. Tem um motivo pelo qual Deus está fazendo as coisas de forma processual. Primeiro Ele organiza. Então eu profetizei, eu comecei a ouvir um ruído. Quando você lê o texto no original, quando ele fala sobre o ruído de osso com osso, a palavra quer dizer que naquele momento acontecia como um terremoto. Você já esteve num terremoto? Não, né? Furacão você já teve. A maioria, pelo menos. Terremoto, não sei, talvez alguns. Imagina Ezequiel lá no meio do vale de ossos secos. De repente, ele começa a falar: assim diz o Senhor. Vou colocar aqui para não cair. Precisava de um terremoto? Não. Mas às vezes Deus precisa sacudir algumas áreas da nossa vida para que as coisas voltem para o lugar. A gente não sabe quem esteve naquele vale. De repente um osso estava longe do outro. Era um vale de ossos secos. No cemitério você vai lá, abre o caixão, está tudo lá dentro. Ou a gente espera que esteja, né? Mas num vale a céu aberto, um bicho pode ter pego, pode ter levado. A gente não sabe o que aconteceu. Mas quando a palavra profética é liberada, a Bíblia diz que começa a haver um ruído, um barulho, um estrondo, algo que estava sacudindo o ambiente. Imagina aquele ambiente completamente calmo, silencioso, parado. Tem gente que não gosta de barulho. Barulho é vida, irmão. Enquanto tiver barulho, tem alguém vivo. Aquele ambiente completamente silencioso. O silêncio é rompido porque Deus começa a organizar as coisas. Osso, bem. De repente um pedaço do fêmur se ligando. Ou um joelho. Jesus, o meu também. Ligando osso com osso. Realinhando. Aí quando o osso já está montado, não sei se, né? Mas imagina o cenário de terror. Já teve naquelas casas fantasma que tem um esqueletinho pendurado? Imagina, um monte de esqueletinho. E a cena. Tendão começando a aparecer. E aí a carne. E aí a pele. Tendão fala sobre movimento e força. Se você não tem tendão, você não tem movimento. Se você não tem tendão, você pode até contrair o músculo, mas você não consegue se movimentar. Porque quando você contrai o músculo, a resposta do tendão é puxar o osso. A força chega até o osso por causa do tendão. Você só consegue levantar o seu braço porque tem tendão. Se você não tivesse tendão, você estaria todo troncho. Estaria debilitado. Então Deus primeiro coloca movimento e força. Depois Deus começa a colocar estrutura, sustentação. A musculatura serve para dar sustentação. Por testemunho próprio, meu querido, faça academia. Às vezes você está reclamando de dor na coluna porque seu abdômen e suas costas estão fracas. Porque a musculatura sustenta. Às vezes a gente padece com certas coisas porque está faltando algo em nós. Tudo é processual. Deus vai colocando tendão. Aí ele fala, agora eu vou colocar sustentação. Porque esse exército tem que ficar de pé. Então Deus coloca carne, músculo. E aí Deus coloca pele. A pele vai falar sobre proteção. A pele é o maior órgão do corpo humano. E é através da pele que você sente frio, você sente calor. Você sente o toque.
pele fala sobre sensibilidade. Quando as pessoas morrem, elas não sentem mais. E às vezes a estratégia de Satanás é tirar de nós a sensibilidade, para que a gente fique como mortos. As coisas acontecem e não nos afetam mais em nada. A gente está vivo, mas está morto. A palavra de Deus não causa mais efeito. As circunstâncias da vida não... nada. Está ali, só vendo a vida passar. Perdeu a sensibilidade. Mas quando Deus começa a restituir no meio do vale de ossos secos, Deus devolve movimento, Deus devolve força, Deus devolve sustentação. Mas Deus também devolve sensibilidade. Não adianta só ser forte, você tem que ser sensível. Sensível ao toque, sensível à voz de Deus, sensível ao mundo espiritual. E por último ele diz: eu vou colocar o meu espírito e vocês receberão vida. Conforme o profeta profetizava e o barulho acontecia, a Bíblia diz que quando o espírito entra naqueles corpos, eles se levantam e agora são um grande exército. Eu poderia parar por aqui a pregação, mas Deus começou a falar algumas coisas comigo que eu preciso falar com você também. A palavra profética, ela alinha aquilo que está desalinhado. O profeta começou a profetizar, e enquanto cada osso se juntava ao seu osso, o que estava perdido se encontrava, o que estava desalinhado se ajustava, o que estava separado se conectava. Mas para você ver isso acontecer, tem uma condição: você precisa profetizar. A Bíblia não disse que enquanto Ezequiel via, algo acontecia. Mas a Bíblia disse: enquanto eu profetizava, eu ouvi um som. Deus nessa noite quer nos chamar para um lugar onde nós voltemos a profetizar, a declarar a palavra de Deus sobre as circunstâncias na qual nós estamos inseridos, porque só assim nós vamos ouvir um ruído e ver as coisas voltando a se alinhar à expectativa daquilo que Deus tem como propósito para cada corpo que estava ali. A gente está olhando para osso, mas Deus está olhando para o osso e Deus está vendo exército. Deus está vendo vida. Deus está vendo gente. Eu sei que a aplicação do vale para nós é maravilhosa. Eu sei que nessa noite você quer sair daqui aleluiado, dizendo: Deus vai me tirar do vale. Querido, você é Ezequiel nessa noite. O vale não é para você. O vale não é sobre você. Porque às vezes a gente vai para o lugar e a gente até olha e fala: meu Deus, das Bahamas para cá, das Bahamas para a África, Jesus. Às vezes a gente acha que o lugar que Deus nos colocou, em que nós estamos cercados de condições adversas, são sobre nós. Não, querido. Deus chamou o profeta para profetizar. Deus não chamou Ezequiel para cantar. Deus não chamou Ezequiel para pregar. Deus não chamou Ezequiel para dançar. Deus não chamou Ezequiel para servir. Deus não chamou Ezequiel para ficar no elco. Deus chamou Ezequiel para fazer aquilo que ele já sabia fazer. Às vezes o lugar que Deus está te colocando que parece terrível hoje é porque você tem algo, uma habilidade que Deus precisa, e Ele quer te colocar nesse lugar, porque você fazendo aquilo que você sabe fazer para Deus, Ele vai movimentar e vida vai voltar ali. A gente gosta de olhar para esse texto e falar: meu Deus, meu vale está tão terrível. Ai, Jesus, reconecta tudo de novo mesmo. Faz um exército. Para profetizar, você precisa ter coragem, você precisa ter obediência, mas você precisa enxergar com o mesmo olho que Deus enxerga. Quando você olhar para o seu irmão morto do seu lado, você não tem que constatar a morte dele. Você tem que entender que se Deus te permitiu ver que ali tem osso seco, é porque a sua boca vai ser usada para liberar uma palavra que vai gerar vida sobre ele.
A história de Ezequiel não está falando só sobre uma restauração que a gente usa para falar sobre restauração pessoal, está falando sobre uma restauração coletiva. Tem gente esperando você obedecer a ordem de Deus para profetizar, porque já está morto há muito tempo, nem sente mais. Eu sei que você conhece alguém, nem sente mais, está frio, está morto, e ao invés de você profetizar, você fala, tá vendo, fulano desviou. Nossa, ia na igreja, era uma bênção, né? Não é mais. Deus não está te chamando para constatar a realidade da situação do que está à sua volta. Deus está te chamando para ser uma voz profética que libera a palavra de Deus e que muda a situação. O quadro que era de morte vai se tornar um quadro de vida e um milagre absurdo. O glória a Deus até diminui, né? E quando pega na gente. O vale não afeta só você. Tem gente conectada ao chamado de Deus para a sua vida. Tem gente esperando que você obedeça. Num português claro, tem gente esperando que você tome vergonha na cara. Tem gente esperando que você pare de se fazer de coitado. Tô aqui no vale, vou deitar e vou morrer. E você entenda que Deus não te levou para esse lugar para você morrer, não. Deus te levou para esse lugar para você profetizar. É no meio dessa situação que a palavra que é liberada da sua boca através de uma inspiração do próprio Deus serve como um testemunho para que as pessoas reconheçam a glória de Deus em você e através de você. Enquanto Ezequiel profetizava, ossos se juntavam, estruturas se alinhavam, vidas eram restauradas. Enquanto você obedece, Deus transforma os outros. Ezequiel viveu algo maravilhoso, mas ele continuou profeta. Ai, Deus, que prova é essa que o Senhor está me colocando? Para onde o Senhor irá me promover? Aí Deus está, não é sobre sua promoção, não. É sobre uma restauração que eu estou querendo fazer. Seu nome não vai ter nada a ver com isso. As pessoas, quando lembrarem da história, elas não vão lembrar de vocês, vão lembrar do exército que eu fiz nascer através de morto, através de osso, através de situação improvável e impossível. Eu estou passando por essa prova, Deus deve estar querendo fazer uma coisa muito grande na minha vida. Aí Deus está falando, não é na sua vida não, é na vida de quem está à sua volta. Você vai ser só o canal. Tem gente esperando você voltar a fazer o que Deus te chamou. E para alguns não é novidade, é aquilo que você já sabe, que você fazia e abandonou. Aquilo que você parou, que ficou sem tempo. Tem gente morrendo não porque foi morto mesmo, mas porque ficou sem tempo para viver, sem tempo para ter relacionamento com Deus, sem tempo para poder cultivar o Espírito. E aí, meu querido, se você não tem relacionamento com Deus, você não tem vida, porque o exército só se levanta depois que o Espírito entra. E tem gente se afastando. Tem tempo para tudo, só não tem tempo para a vida verdadeira. Se eu te chamo para ir para Orlando comer, vai feliz. Você fala, você pode estar aqui na igreja sexta-feira? Ai, meu Deus, não posso. Tem um compromisso inadiável. Pode estar aqui que... Não. Mas é só um exemplo. Mas a gente percorre distâncias absurdas para fazer coisas para nós. Mas quando Deus nos chama para poder andar 15 minutos até a igreja, a gente acha tão cansativo, tão desgastante. Glória a Deus, né?
Já falei para vocês que eu amo esse silêncio. Ezequiel não era o problema, ele era o instrumento. Para de achar que você é o problema. Para de se colocar num lugar que Deus não te colocou. Não, mas quem está precisando de ajuda sou eu. Ezequiel, não perguntei se você precisa de ajuda agora. Tem um exército enorme dependendo da sua boca. Para de reclamar e profetiza. Para de falar coisas que não edificam e profetiza. Quem é você no vale? Tu está entrando no vale, ao invés de edificar, está quebrando o osso. Você chega numa mesa, ao invés de abençoar, você fica falando um monte de abobrinha. Reclama de tudo, reclama do irmão, reclama do tempo, reclama da economia. Reclama que as coisas não estão do seu jeito. E às vezes a pessoa está ali do seu lado falando, nossa, eu queria ouvir uma palavra de Deus. Fala alguma coisa, fala, agora vai sair. Pelo menos Deus é bom. Não sai. A gente tem assunto para tudo, mas a gente não consegue profetizar. Pensa em todas as mesas que você sentou ultimamente. As palavras da sua boca geraram vida? Ou foi para quebrar o osso? Para fazer virar pó? Que a gente não quer ser instrumento de Deus, não quer ser boca de Deus, mas a gente às vezes quer dificultar o trabalho dele. Ah não, vou dar uma pisadinha aqui, ó. Esse osso quebrar. Sai desse lugar. Deus quer te usar. Aquilo que Deus está te chamando para fazer não é sobre você, é sobre outras pessoas. Filho, se tudo que a gente fosse fazer fosse só sobre nós, ninguém estaria aqui. Sei que você está cansado. Também estou. Sei que você poderia estar fazendo outra coisa. Eu também poderia. Mas toda vez que eu venho aqui, eu entendo que da parte de Deus existe um propósito. Que não é sobre mim. São sobre outras pessoas que precisam receber de uma porção que talvez eu já tenha recebido. Não que eu seja muito bom ou que eu esteja muito bem. Mas às vezes a gente desvaloriza a porção que Deus nos deu. A gente chega diante do vale e a gente fala, eu não tenho o suficiente para esse vale. E Deus está falando assim, eu não te chamei para ressuscitar ninguém. Eu te chamei para profetizar. Qual é a parte difícil? Ressuscitar ou profetizar? Mas tu está achando que é você que ressuscita. Deus está dizendo, não te chamei para ressuscitar, te chamei para profetizar. Não te chamei para poder constatar a realidade. Te chamei para profetizar. A profecia, ela altera a realidade. A gente olha para alguém e a gente fala, acabou, né? Não tem jeito mesmo. Só que aí vem a palavra de Deus e fala assim, nossa, você é uma bênção. Quantas vezes você não tem que falar para a pessoa que ela é uma bênção? Ela às vezes nem é. Eu já ouvi tantas vezes que eu era uma bênção e eu não era. Mas alguém decidiu profetizar. Decidiu profetizar no meu vale. O vale que Deus está te chamando para profetizar não é só o seu, não, é o dos outros. É declarar a palavra de vida sobre a vida de outra pessoa que você pensou, está seca, está morta, acabou. Deus está dizendo, o que você está vendo é morte, mas eu vejo restauração e vida. Quando o profeta continua falando, ele está falando sobre a nação de Israel. Deus está falando sobre a nação de Israel toda. Ali, no meio daquele vale de ossos, tinha gente simples, gente comum. Tinha artesão, tinha agricultor, tinha dona de casa, tinha vendedor, tinha ministro, talvez tivesse profetas. No meio daquele vale de ossos seco tinha gente comum, como eu e você. Mas a realidade
de uma palavra profética liberada, que realinha, que restaura, que reestrutura, que dá vida de novo, faz que quando aquele povo simples e comum se levante, se torne um grande exército. Pessoas que antes não eram habilitadas, pessoas que antes não eram aquilo que agora está sendo visto que elas são. Porque deixa eu te dizer, morreu todo mundo, não foi a morte só do exército, foi todo mundo. Mas quando se levanta um exército. Porque quando Deus decide restaurar através de uma palavra profética liberada, Ele não só restaura, Ele faz tudo novo e Ele transforma a vida da pessoa, deixando dela ser comum, para ela se tornar aquilo que Deus espera que ela seja. Às vezes, você é Ezequiel que não consegue ver soldado, que não consegue ver alguém habilitado para guerrear. Mas Deus está te chamando para trocar essa visão. Deus está te chamando para ver com a ótica dele. Olhar para quem você acha que não vale nada e pensar: nossa, essa pessoa nas mãos de Deus vai ser uma bomba. Vai ser um guerreiro, um soldado. Mas talvez nessa noite você seja o vale que alguém precisa profetizar sobre a sua vida. Ver o que ninguém está vendo. De repente você nessa noite é o vale que precisa que alguém retire a constatação de morte. A gente diz, tem jeito para tudo, menos para... A Bíblia vem dizendo, querido, tem jeito para tudo e até para a morte. Não importa qual é o quadro e a situação, Deus olha e Ele fala, não é o fim não, não é o fim não, não é o fim não. Aonde parece que chegou a morte, eu declaro vida. Aonde parece que tudo acabou, eu declaro vida. Sopra Espírito, faz de novo. Realinha, reorganiza, reconecta. Ossos com ossos, tendões e músculos, pele, Espírito, volte a se movimentar, volte a ter força, volte a ter sustentação, proteção e sensibilidade. Receba o Espírito de Deus. Ele te põe de pé, Ele te põe de pé, Ele te põe de pé e Ele diz: você não é mais o mesmo, você não é mais aquilo que disseram, você é alguém habilitado e escolhido, restaurado, ressuscitado, reavivado. Você é. Eu quero te convidar a se colocar de pé. O Espírito Santo nessa noite nos convida para esse lugar, meu querido. De repente você é Ezequiel e Deus está querendo te convidar para voltar a profetizar. Mas de repente você nessa noite é o vale e Deus está dizendo assim: eu estou trazendo vida sobre você. Eu não sei quem é você nessa noite, mas independente de quem você seja, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Não estou te convidando para confessar pecado. Estou te convidando para que você se posicione no lugar que Deus tem para você. Se é profetizar, profetizar. Mas se é receber a vida de Deus, é vida de Deus que você vai receber nessa noite. Receba a vida, a alegria. Deus toca as suas emoções.
Deus toca as suas emoções e Ele tira a tristeza. Receba a alegria, volte a sorrir, volte a ter vida, volte a ter vida, vida verdadeira. Talvez você tenha andado como alguém morto-vivo. As coisas perderam sentido para você. Deus quer dar um sentido e um propósito para você. Receba palavras novas de Deus para profetizar. Receba inspiração e autoridade para profetizar. Receba a autoridade de Deus, comece a profetizar. Vida, cura. Quando você chegar naquele lugar, comece a profetizar. Deus vai começar a reorganizar. Comece a profetizar. Alinha, restaura. Profetiza sobre o vale. Profetiza sobre o vale. Nós nos posicionamos nesse lugar como alguém que recebe uma palavra de Deus, mas que diante da palavra de Deus não apenas observa, mas obedece. Nós queremos declarar sobre a vida de cada pessoa aqui nessa noite. Tudo realinhado, tudo voltando para o devido lugar, sendo reposicionado, restaurado, reavivado. Nós queremos declarar que cada um desses, Jesus, vai voltar a se movimentar, 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 movimentar. Nós queremos declarar que o tempo da paralisia está chegando ao fim hoje. Hoje, movimento, 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 movimento. Não vão ficar parados, mas vão continuar caminhando. O vale não vai assustar, mas eles vão continuar caminhando, 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 avançando. Cada um aqui seja cheio do teu Espírito, tanto para ser renovado, para ser restaurado, mas também para profetizar. Tu és Deus que ressuscita mortos, mas também Tu és Deus que cura. E se existir qualquer tipo de interação sobre a vida dos meus irmãos que os tem tentado paralisar em alguma área, tentar tirar a sensibilidade, nós queremos declarar nessa noite cura completa e total. Cura na alma, cura no corpo, cura integral, 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 porque o Espírito está pronto, o Espírito está pronto. Mas que eles sejam curados integralmente em todas as áreas, sentimentos, emoções, ansiedade e medo, depressão. Nós damos uma ordem nessa noite. Seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Bata em retirada. Nós queremos declarar um realinhamento, um alinhamento, não só para profetizar, mas para poder receber a identidade de Deus a respeito do chamado e do propósito de cada um.
que eles possam reconhecer o lugar que eles têm no Senhor e que eles possam viver à altura dessa realidade que o Senhor já confiou para cada um de nós, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós sempre fazemos essa oração em todo fim de culto e eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Reescreve a minha história. Coloca o meu nome no livro da vida. E eu que andei perdido, me afastei, hoje volto arrependido, na certeza que o Senhor me aceita. Esse é um sim para Jesus e não para uma igreja, para uma religião, para uma denominação. Se você está em casa e fez essa oração pela primeira vez também, você pode também colocar aí, #eu decido por Jesus. Mas eu vou contar até 3, se você está fazendo essa oração pela primeira vez, tanto para aceitar Jesus, quanto para retornar para a casa do Pai. Nós queremos te conhecer e orar com você. Eu conto 1, 2, 3. Existe alguém aqui nessa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pela tua porção. Obrigado pela vida dos meus irmãos, Pai. Existe dispensação de unção na comunhão. E nessa noite nós recebemos dessa porção da unção que desce na comunhão. Nós acreditamos que quando nós nos reunimos, nós somos avivados, fortalecidos, mas existe algo que é liberado do céu sobre nós, Pai. Que eles possam, Senhor Deus, acessar no nome de Jesus esse lugar no Senhor. Senhor Deus, que a semana deles seja uma semana marcada pelos teus sinais, pelos teus milagres, por maravilhas da tua parte. Continua falando conosco, continua se manifestando a nós durante essa semana, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo restante de semana. Viva a melhor semana da sua vida. E até sexta-feira a gente tem culto Hero. E no domingo dos nossos 3 cultos de celebração. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém. Deus te abençoe.